Muito bem. Vamos iniciar o nosso webinar hoje. Então, uma boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Luiz Carlos Simonovic, eu sou o diretor de Comércio Exterior da OAB, da Comissão de Comércio Exterior da OAB, sou superintendente da FUNSEX em Compliance, Governança e Risco e sócio fundador da SZY Advogados. Estamos recebendo hoje aqui comigo para ombrear esse evento de tanta importância o Dr. Matheus Soares de Oliveira, que é advogado licenciado, com mais de 15 anos de atuação em questões aduaneiras perante o CARF, é conselheiro das turmas aduaneiras do CARF, com mais de 400 casos relatados, mestre em Direito Internacional pela PUC de Minas, especialista em Direito e Negócios Internacionais pela UFSC. Boa tarde, Matheus, muito bem-vindo aqui. Boa tarde, Luiz Carlos. Gostaria de inicialmente agradecer-lhe pelo convite. Para mim é uma honra e uma satisfação muito grande poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência adquirida ao longo dos anos, nesse contexto do comércio exterior. Gostaria de agradecer imensamente à Fundação de Comércio Exterior, a FUNSEX, que muito me honra poder participar deste evento, e instituição, inclusive, que eu me capacito periodicamente por meio dos cursos por ela oferecidos, inclusive um de logística, recentemente eu fiz um. Gostaria de cumprimentar a todas as pessoas que se encontram aqui conosco para acompanhar a nossa conversa e a nossa troca de experiência. E eu acho que esse é o grande propósito, né, da nossa conversa, trocar experiências. Por isso que vai ser muito interessante que todos que estão presentes aqui participem também através do chat, apresentando situações práticas para que nós possamos ir trabalhando e evoluindo e interpretando melhores os cases, né? Que Perfeito. inevitavelmente vão surgir. Eu sou advogado, sou mestre em Direito Internacional, tive uma atuação acadêmica e desde na Unifran, na Universidade Federal de Uberlândia, na Aduaneiras, na Abracomex, mas atualmente, aí, desde 2010, eu tenho atuado de forma rotineira e contínua no comércio internacional e, ao longo dos anos, eu fui premiado com uma indicação pelo Sindicomes, na pessoa do seu xará, o Luiz Ramos, para uma indicação via FEComércio para vaga do Conselho, do CARF. Isso foi em 2023, se eu não me engano, e 2022, foi em 2022, no início de 2022, e acabou que eu assumi, minha portaria saiu em maio de 2022, salvo engano. Desde então, eu sempre atuei na terceira sessão de julgamento, que é responsável pela análise dos casos envolvendo IPI, PIS, COFINS, IOF, e todo o comércio exterior, né? Em 2024, se eu não me engano, em maio do ano passado, as turmas aduaneiras do CARF, recém-criadas até então, elas passaram a funcionar de uma forma bem específica. Foram criadas duas turmas que passaram a receber todos os processos aduaneiros do tribunal. E, inclusive, aqueles que se encontravam nas outras turmas de julgamento. Todos eles foram concentrados e redistribuídos para as duas turmas. Lá nós temos a turma 3401, que é a que eu faço parte, cuja presidência é do
nosso amigo Leonardo Macedo, auditor e grande referência internacional na área, especialmente de classificação fiscal. Essa turma ela é composta ainda pelos auditores da Ana Paula Giglio, que é excelente, o Celso, excelente, pessoa extremamente experiente também, nosso vice-presidente, o Lárcio Liana, que tem uma bagagem também de julgamento fenomenal, e o George, que é de Fortaleza, que também é um baita de um profissional. E a outra turma, a presidência dela está sob as mãos do Arnaldo Dornelles, que é a turma Matheus, 3402. deixa eu só fazer um agradecimento que eu não posso deixar, né, aqui no âmbito da Funsex, ao nosso presidente, Antônio Carlos Silveira Pinheiro, ao nosso vice-presidente, o Miguel Lins, que proporcionam que mensalmente aí a gente traga um conteúdo de nível para eles. Para entrar, gente, direto na temática de hoje, que é uma análise da logística e a sua relação com o contencioso aduaneiro, é que eu trouxe o Dr. Matheus, esse craque aí que vocês estão percebendo pela bagagem. O propósito disso é a gente demonstrar para vocês como, através do gerenciamento de riscos nos processos de comércio exterior, que envolvem tanto importação como exportação, passam pela questão dos controles internos da empresa, financeiro, comercial, logístico, própria Comex, expansão, contábil, fiscal, jurídico, dentre outros, né? Então, qual é a importância da gente poder dimensionar e tratar esse risco? O que é bom em relação ao enfrentamento dessa questão, Matheus? E se você já puder entrar no assunto, fazendo dissecando aí cada um dos aspectos para a gente ser bem prático aqui com a turma, e tenho certeza que vão vir uma série de questões. Por favor. O motivo pelo qual eu sugeri que esse tema fosse tratado é que, ao longo dos anos, eu pude notar que muitos casos que foram levados a julgamento ou que viraram litígios durante os anos que eu exerci a advocacia, eles poderiam ter sido evitados. Seja por conta de uma reanálise dos processos internos das empresas, ou seja por conta de uma melhor comunicação com os órgãos fiscalizadores. Eu pude observar que uma fatia considerável do contencioso aduaneiro decorre de uma má condução da comunicação no atendimento, a fiscalização, de uma má condução de uma má condução na prestação das informações, que muitas vezes a empresa ela tem todos os pressupostos para exercer na plenitude o trabalho dela e não sofrer nenhum tipo de autuação. Mas, às vezes, alguns equívocos básicos nos processos internos, nas comunicações entre os diversos setores da empresa, acabam por resultar em retenções de mercadorias, em atrasos em despachos aduaneiros, em atração de multas, enfim, no contencioso aduaneiro. Por isso que eu Matheus, você me confidenciou fora do ar aqui que esse é um número expressivo de casos que acontece, né? Nós podemos revelar, quer dizer, percentualmente, o que você vê em termos dessas potenciais falhas que poderiam ter sido evitadas e que contribuem a favor das empresas, se elas passarem a fazer esse dever de casa? É importante que o contribuinte saiba que a Receita Federal é extremamente aberta
e hoje em dia ela tem inúmeros meios de comunicação e de canais de comunicação com o contribuinte. E ela prioriza cada vez mais, até por força dos acordos internacionais a que o Brasil é signatário, a comunicação e essa aproximação com os entes privados para que sejam performadas as regras de compliance, de conformidade. Essa aproximação, ela nunca esteve tão aberta para priorizar os bons contribuintes, os bons operadores. Não por acaso, hoje em dia nós temos a regra do operador econômico autorizado, que inclusive está entrando em vigor aí com a lei da reforma tributária também, diga-se de passagem, que nada mais é do que dar preferências não só nos despachos aduaneiros, no ganho de tempo, no ganho de custo, na redução do custo, mas também com possibilidades, inclusive, de diferimentos tributários. Então, isso é uma tendência que o contribuinte ele precisa ter isso em mente. Só que isso, para que você consiga uma certificação dessa, você precisa estar conforme as regras estabelecidas pela Receita. Mas nem sempre é possível atender a todas, até mesmo porque o Brasil, grande parte das normas aduaneiras, elas foram elaboradas em períodos de exceção, no contexto político. Decreto 37.1966, que trata do imposto de importação e de inúmeras sanções aduaneiras. Como é que uma norma dessa, de 1966, é em vigor até hoje, Luiz? Perfeito. Entendeu? Ou seja, falta é uma lacuna que você sente como julgador, que se as empresas tivessem feito ou fizessem um esforço de compliance mesmo, de matriz de risco, para mapear todas as informações concernentes aos processos aduaneiros, isso evitaria, com certeza, uma série de autuações. Isso está correto? Corretíssimo, corretíssimo. Alguns comentários que eu vou fazer aqui, as empresas vão perceber que são questões muito básicas, muito básicas. Não é aquela coisa, sabe, que ela precisa buscar um profissional num outro país para conseguir operacionalizar os processos dela. Quer citar uns exemplos? E agora nós vamos passar aqui para alguns exemplos, né? Maravilha. Bom, mas antes de entrar nesse contexto, que eu queria dizer o seguinte: quem importa ou quem exporta, se a pessoa que está exportando, ela está vendendo um produto para um terceiro. Essa exportação ela pode ser direta ou ela pode ser por conta e ordem, quando ela contrata uma empresa para registrar a exportação dela. No caso da importação, nós temos a importação direta e as indiretas, por encomenda e por conta e ordem, né? Mas por que eu estou tocando nesse assunto? Normalmente, e aí eu queria focar aqui nas pessoas que... nós estamos num contexto de Natal. O que tem de gente que importou no meio do ano, e com mercadoria chegando, para colocar essa mercadoria na gôndola do cliente dela, que vai precisar revender, não está escrito. Eu vou dar um exemplo básico, vamos tratar de um exemplo básico. A pessoa que importa, ela importa um produto acabado, ou ela pode importar insumos. Quando ela importa produtos acabados, e já revendem diretamente para uma pessoa, às vezes essa importação é direta, ela não tem a necessidade de registrar para a Receita Federal para quem que ela está mandando esse produto, porque ela tem um estabelecimento há muitos anos, no mesmo local, empregando pessoas, está lá trabalhando e ela vive do quê? Do comércio. Ponto. Agora, tem algumas empresas que elas têm por finalidade fazer a ponte entre o fornecedor e o comprador. Essas empresas são empresas de suprimentos, que é o que eles chamam de supply chain. Qual é o papel dessas empresas?
identificar o fornecedor homologado. Quando o cliente final tiver diversos fornecedores, ela vai atrás do melhor fornecedor dentre aqueles homologados, vai trazer esse produto, vai cuidar da dinâmica de estoque, do armazenamento, da distribuição, da escolha do melhor modal, da escolha da melhor rota, para nunca deixar esse cliente aqui com problemas de produtos. Ponto. Mas por que esse cliente que é tão grande, ele precisa contratar alguém se ele tem o fornecedor que é homologado por ele mesmo? Por um motivo muito simples. O grau de assertividade dessa empresa que fica aqui no meio, na execução desses serviços, permite com que esse cliente contrate ela, permite com que ele tenha segurança de que não vai faltar produto para ele e que esse cliente fique focado na ponta final do business dele. Ele não vai precisar preocupar com tudo isso daqui. Ele só vai preocupar com a ponta final do negócio dele. Por isso que ele contrata essas empresas. Então, com isso eu quero dizer o seguinte, nós temos dois cenários. Um cenário, eu importo para mim e vendo no mercado os produtos que eu importar, sejam insumos ou sejam produtos acabados. Comércio puro. E tem esse outro cenário da cadeia de suprimentos, que é muito forte esse cenário, principalmente no setor de alimentos. Muito forte. Bom, retomando-se para cá, qual a relação deste contexto de fornecimento com o direito aduaneiro? Esse contexto essa vinculação, ela decorre de inúmeros cenários. O comprador, não necessariamente o insumo que ele compra é feito no Brasil. Ele pode ser importado. Pode ser que ele esteja no Brasil, fabricado aqui. Pode ser que ele seja um insumo importado. Então, nós temos dois cenários. O primeiro cenário, a pessoa comprou o produto aqui. Ela contratou uma empresa para entregar para ela. Ou ela foi e comprou direto na empresa. Mas esse produto que ela comprou direto na empresa já está nacionalizado. Aqui na frente eu vou explicar para vocês por que eu estou fazendo essas abordagens. O outro produto, ela contratou uma empresa que foi lá fora e buscou o produto para ela e entregou. E que tem um estoque gigantesco dos produtos que ela vai precisar para ficar entregando. E esses são os contextos na via da importação. E tem um contexto também que essa empresa aqui, que presta o serviço da supply chain, ela pode ser contratada por uma empresa num terceiro país, seja uma empresa autônoma ou seja uma empresa do mesmo grupo, de uma empresa aqui do Brasil, que contrata ela para buscar um insumo ali no Uruguai, só que para entregar no México. Isso aí é operação back-to-back, que é aquela que você compra num país e entrega num terceiro país, que é uma operação perfeitamente lícita. Isso é muito comum, Luiz, muito comum nas grandes corporações que têm diversas unidades ao redor do mundo, das quais, via de regras, a matriz fica na Suíça, fica no Uruguai. Na maior parte das vezes, as tradings estão no Uruguai. Mas, por exemplo, na Suíça, muitas empresas do agro trabalham com commodities. Essas empresas se encontram lá. E o que elas fazem? Por que elas estão lá? Primeira coisa, por uma série de motivos. Estabilidade econômica, a estabilidade e a força da moeda local, que aí não está sujeito a oscilação cambial, estabilidade jurídica,
a possibilidade que eles têm, Luiz, de conversar com a China e com o Japão no mesmo horário comercial que elas conversam no Brasil. Então, tem uma série de contextos, custos financeiros das operações, que são bem menores do que no Brasil, enfim. E aí essas empresas compram, por exemplo, compra um produto, compra milho, compra trigo na China e manda entregar no Brasil. Compra trigo na Argentina e manda entregar no Brasil. Exemplos. E elas fazem dessa forma no mundo todo, não é só no Brasil. E da mesma forma, isso acontece na exportação. Elas compram aqui e mandam entregar lá. Então, assim, isso é muito comum. Mas por que eu estou comentando isso daí? Comentando por um motivo muito simples. Essas operações de produtos, que eu estou tratando de grandes empresas, mas vamos falar do pequenininho, não do pequenininho, do cara que está começando, do microempreendedor também, que muitas vezes, eu já tive casos desses, ele compra produtos do fornecedor aí em São Paulo e distribui. Aí, quando o produto está nos Correios para ser distribuído, a Receita Federal vai lá e fala, opa, peraí, esse produto aqui, ele é de tal empresa lá de São Paulo, da 25. Então, esse produto aqui está com origem, está com suspeita de introdução irregular no território nacional. Vai lá e prende a mercadoria do coitado. E essa mercadoria fica retida. Então, todo o contexto dessa nossa conversa é tomar alguns cuidados para que, para evitar com que isso aconteça, mas caso tenha acontecido, como atender à fiscalização de modo a se evitar um litígio? Ô, Matheus, se você puder, elenca para a gente quais são os erros básicos nos processos internos das empresas em operações de comércio exterior e que poderiam ser evitados nominalmente, um por um, para a turma aqui. Nós temos 3 grandes grupos aí que nós podemos dividir esses erros básicos. Na contabilidade. Agora, nós não estamos a falar das empresas multinacionais. Vamos falar do micro e médio empresário. A contabilidade do sócio da empresa, e aqui especialmente na importação, ela é compatível com o capital social aportado na PJ? Essa é a primeira reflexão que deve acontecer. Os documentos contábeis e fiscais da pessoa jurídica guardam correlação com as operações financeiras vinculadas às importações e exportações? É uma outra questão importantíssima. Sim. Por que nós estamos a tratar sobre o primeiro ponto da questão da contabilidade? Por um motivo muito simples. A Receita Federal, ela não sabe que o Matheus que está importando é gente boa e trabalhador. O sistema dela vai analisar de forma extremamente fria o quê? Os números e as informações prestadas. Quando, num projeto de importação, uma pessoa faz uma aquisição de um produto, fecha câmbio e liquida o câmbio, sem ter esse câmbio, sem ter esse valor contabilizado no caixa contábil dela, muito provavelmente isso aí acontece de forma automática. Muito provavelmente a Receita Federal vai reter essa mercadoria e vai intimar essa pessoa para prestar esclarecimentos. E mais, às vezes, não só a empresa já tem o caixa contábil, mas o sócio ou os sócios da empresa não tem uma contabilidade compatível com o quê? Com aquele valor que a empresa possui contabilizado. Mas a empresa, ela desenvolve as atividades comerciais dela, ela vai ter lucro. Ela vai conquistar, ok, mas e para ela nascer? Como é que ela nasceu? Para ela ter lucro?
Então, por isso que é importante ter o equilíbrio entre as contabilidades da empresa, dos sócios e da operação. Tem que ter um equilíbrio nisso. Então, aspecto contábil é o Isso, número um. esse é o primeiro ponto. A questão comercial e financeira. Em todas as empresas, o financeiro ele é o pai da história, né? Ele deixa e não deixa acontecer a coisa. Ele que libera a caneta. E muitas das vezes a empresa ela tem projeto de expansão, eu quero abrir uma filial, eu quero ampliar meus negócios, nós temos naquela filial lá, tem isso, tem aquilo, vai ter uma gama de projetos, tem uma parceria nova que foi feita para desenvolver um novo produto. Então, como é que a gente pode equalizar essa conjuntura? Me permite interromper, então, olha que importante, gente, nesse ponto que o Matheus está tocando, falamos da parte contábil, falamos da parte comercial. Nessa parte comercial, numa relação de comércio exterior, e aqui a gente, há pouco tempo, participamos de um evento só sobre essa parte de Comex, de arquitetura de contratos, né? Então, veja, todas essas relações comerciais, elas vão passar por fornecedores e prestadores de serviços, incluindo a parte de transporte, seguro, logística, financeiro, tecnologia, né, sistemas. Então, vejam a importância, como o Matheus falou, a primeira etapa, primeiro grupo, contábil, o segundo grupo, termos essa questão das relações, quer dizer, da parte comercial toda, mas não só conversar, não só no fio do bigode, né, Matheus? Quer dizer, é estruturado de uma maneira profissional, porque eu tenho certeza que isso também é visto pelas autoridades e pode ser algo que, muito bem elaborado, também diminua a litigiosidade, concorda? Concordo, não só concordo com isso, como chamo atenção aqui para alguns pontos também nessa parte da negociação comercial. Esses contratos, não existe um contrato crachá. Um contrato, ele pressupõe o quê? Uma negociação prévia, ou várias negociações prévias. E essas negociações são registradas como, Luiz? Eu acho que no universo da logística, até em razão da sustentabilidade, há uma tendência cada vez maior se substituir o papel por sistemas, softwares de alta Perfeito. tecnologia para guardar essas informações. Mas tem o bom e o velho e-mail também para aquelas empresas que não precisam ter aquele software. O bom e velho e-mail. Eu posso falar, eu tive um caso esse tempo atrás, nós tivemos um caso lá, que envolvia uma questão de royalties. Incidiria ou não o CID, mas isso é numa empresa multinacional, em determinados produtos. Acabou que esse julgamento ele ficou empatado por votos de qualidade, né? Mas o fato é que o grande dilema do caso foi, tá bom, o contrato ele tem 10 produtos, mas desses 10 produtos, 2 não são objeto da CID, não tem transferência de tecnologia. Quais são os produtos desses 10 que não devem ser tributados? Dentro desse contexto, o bom e o velho e-mail, empresa multinacional, entrou em ação, ganhou um destaque naqueles contratos gigantescos, contratos internacionais gigantescos, o que foi trazer o esclarecimento necessário para que a turma se debruçasse foram o quê? Os e-mails prévios. Então, esse é o primeiro ponto que eu chamo a atenção, seja no e-mail ou seja por meio de um software,
é muito importante que os contratos de fornecimento ou de aquisição, eles sejam amparados pelas negociações prévias. Olha a Isso importância do que você está falando, Matheus, só para dar uma salientada nisso, com mais cores assim. Esse é um tema super, super atual e que todo mundo tem que prestar atenção. Observem o seguinte: nós estamos num período agora na questão do tarifaço, né? Veio as medidas para o mundo todo. Olha que interessante, boa parte desses contratos, pegando aí o gancho do que você falou, não tinham cláusula, que a gente chama de hardship clause, uma cláusula que prevê eventos como embargos, sanções, oposição de restrições. Então, veja, fica a lição para todos no sentido de que não dá para ser copia e cola, não dá para ser contrato feito por inteligência artificial. O que o Matheus está dizendo aqui para nós, olha que importante. O arrazoado, quando ele fala o bom e velho e-mail, são as razões, quer dizer, no final de tudo, é o que está por trás daquele contrato, daquelas cláusulas. Está por trás uma série de motivos que levaram uma parte a outra a propor, determinar que aquela seria a regra aplicável àquela relação. E onde está escrito isso? Porque às vezes o contrato ele está totalmente manco. Então, o fato, muitas vezes, até de você ter uma prévia do contrato, né? Que é o pessoal chama de MOU, né? O Memorando de Entendimentos. Então, você fazer lá um sintético, um sumário da vontade das partes, facilita não só para interpretação no âmbito administrativo, que é a experiência do Dr. Matheus, em termos de conselho, mas inclusive em caso do judiciário, porque isso é prova para todos vocês em relação à intenção de vocês ao contratar. Me perdoa aí, Matheus, só, mas achava importante botar essa cor aí. Não, mas foi muito boa sua colocação, suas colocações, porque é isso mesmo, Luiz. E você percebe que também, por exemplo, nas grandes empresas, nas cadeias que operam aí com supply chain, por exemplo, elas trabalham com softwares. Ok, mas software, eles registram os pedidos, isso, aquilo. Então, é muito importante também que essas empresas tenham uma estrutura de informações, seja ela qual for, nuvem, seja lá o que for, mas que deixe registrado aí por pelo menos 5 anos, que é o período que a Receita Federal pode fazer uma revisão aduaneira, contado da data do fato gerador, né? Esse é um primeiro ponto, é um outro ponto aqui da parte das negociações, né? Você fez uma colocação muito importante da questão do contrato e a inteligência artificial. Antigamente nós tínhamos o Google Translate, isso, aquilo. Hoje nós temos o ChatGPT, iCloud, isso, aquilo, etc. e tal. Mas vamos lá. O que eu queria dizer para vocês, que eu preciso deixar bem claro, é que um contrato, para ele ser importante, ele não precisa ser longo, ele não precisa ser complexo e ele não precisa ter muita firula. Ele tem que ser, muitas das vezes, um contrato simples, claro, objetivo. Ele vai proteger aquela operação, ele vai proteger o PJ, ele vai proteger os sócios. Via de regra, é essa a minha sugestão. E nos contratos de fornecimento, como é que... Aí tem que fazer uma segregação, porque uma coisa são os pedidos que são feitos sucessivamente, isso tudo é por software. Outra coisa são os adendos contratuais, porque isso não acontece na velocidade do pedido. O pedido, a empresa tem um vendedor que toda hora está pondo pedido lá. Um adendo contratual ele acontece 1 ou 2 vezes por ano e olha lá.
Então, é muito importante que se registre. Ou seja, a Isso palavra também. para isso que você está dizendo é governança. Ou seja, tem que se perseguir constantemente todos os contratos e fazer as adequações necessárias para evitar exatamente os dissabores de uma interpretação que não está necessariamente favorável ou correta de acordo com o entendimento das partes, tá certo? Não, é isso mesmo, Luiz. E uma outra coisa, é muito importante também que, normalmente, quando a empresa ela começa a crescer, ela vai trabalhar com produtos importados, ela começa a buscar otimizar o seu custo e ter um ganho de eficiência. Se ela não cresceu ao ponto de precisar de uma empresa logística que atua na parte de supply chain, ela pode, muitas das vezes, ou às vezes ela cresce também, mas às vezes ela opta por abrir uma unidade, um CNPJ e concentrar todas as operações de importação por esse CNPJ, que muitas das vezes se encontram em Santa Catarina, no Espírito Santo, Alagoas, Rondônia, em Minas, em estados que possuem benefícios fiscais de ICMS. É muito importante, isso não tem nada de ilegal, pelo contrário, isso só existe em razão de previsão legislativa estadual, mas e federal também no âmbito das importações indiretas. Mas é muito importante que essas empresas tenham em mente que quando se abrir essas empresas, vale a pena registrar um funcionário nessas empresas, ao invés de deixar só os sócios, mesmo que o funcionário atue online. Essa empresa ela precisa ter despesa, ela precisa ter um operacional, ela precisa ter um custo. Não adianta concentrar nessas empresas apenas um CNPJ num local para se beneficiar do ICMS. O lucro que a empresa tem quando faz isso, ela corre o risco de tomar uma atuação dos últimos 5 anos que leve o faturamento inteiro dela, sem falar da representação fiscal para fins penais. Então, isso precisa ser muito bem planejado, muito bem pensado. Essas são as consequências decorrentes das discrepâncias todas. Não, tem mais, Tem mais. eu vou chegar nessas consequências ainda. Então, assim, são, às vezes, empresas também de grupos grandes, elas importam produtos, elas importam e exportam a todo momento, né? Cada uma no México, uma na Argentina, uma no Brasil. Toda hora cada uma faz um produto, cada uma se especializa na logística de um produto, né? E é muito importante que essas empresas tenham em mente que aquela responsável pela parte do Comex, ela também deve seguir esses preceitos básicos, que é ter despesa, ter um funcionário registrado. Ah, Matheus, mas tem súmula do TST que fala que um funcionário ele pode exercer atividade num outro CNPJ, sem problema algum, do mesmo grupo, sem estar registrado lá. Tem, com certeza tem, mas isso aí já é uma tese de defesa no contencioso. Perfeito. É uma tese de defesa no processo. Aqui nós estamos falando de uma situação prévia, que é aquela situação de conformidade, de antecipação de risco, de gerenciamento, para se evitar que aquela operação seja alvo de uma autuação. É por isso que nós estamos aqui tratando desses assuntos, nesse primeiro momento. Então, é muito importante que tenha uns cuidados básicos para se evitar cada vez mais esses riscos. Na questão da logística propriamente dita, né? Em relação aos documentos básicos, como a invoice, para quem não sabe,
A invoice é a fatura comercial. BL. BL é um documento que ele existe nas operações marítimas, no modal marítimo, que é o Bill of Lading. Ele é um documento emitido pelo dono do navio, que é o tal do armador. Ele emite para o representante do embarcador do produto, fala, olha, está aqui, ó, seu produto entrou dentro do meu navio. O AWB, ele tem a mesma função do BL, é o Airway Bill, só que ele ele é utilizado nas operações aéreas, contratos de câmbio. Então, assim, em relação a esses documentos básicos, eu pergunto para vocês, qual o grau de conferência que vocês fazem na operação desses documentos? Todos esses documentos devem guardar correlação, sob pena de se incorrer em sanções. Qualquer discrepância vai atrasar o despacho aduaneiro e resultar, obviamente, na perda da lucratividade. Num BL, por exemplo, o número do container tem que bater o número do lacre, sabe? São informações pequenas que sempre, que uma vez discrepantes, elas vão resultar o quê? Em multas, pequenas multas, que vão de R$ 5.000 até a possibilidade de uma multa substitutiva do perdimento, que equivale a 100% do valor aduaneiro do produto. E essa multa ela é aplicada posteriormente à importação. Então, ela vai com juros e correção. Matheus, deixa eu te provocar um item que surgiu no nosso congresso lá na OAB, de Comércio Exterior, esta semana, com a presença do ex-ministro Sidney Benetti, sobre a questão de blockchain. Não seria uma forma para todas essas empresas brasileiras começar a utilizar este meio ou alguma coisa semelhante a isso, de modo a poder acompanhar detalhe por detalhe, ponto por ponto, cada uma dessas etapas do processo, porque é uma forma de adimplir com as obrigações de forma transparente, organizada, com governança, a evitar autuações, e até a parte do próprio fisco, né? E vamos pensar não só aduaneiro, né? Na questão aduaneira, mas até em questões de transfer price, compra, venda, importação, exportação, em preços e condições que não se coadunem, né? Então, como que você vê sob essa ótica? Eu acho que, hoje em dia, não só... Bom, em primeiro lugar, o blockchain ele já é uma realidade já faz muitos anos, né? Principalmente no setor financeiro. E eu acho que há uma tendência, sim, de se adotar as operações dentro desse sistema, dentro dessa conjuntura, né, do blockchain, mas também, assim, tem muita empresa, hoje em dia, na parte da logística, principalmente, eu tenho notado, assim, que a automação, ela tem sido um fator muito impactante nesse segmento. E dentro dessa conjuntura, a depender do grau de alcance desses softwares, eles conseguem rastrear até o lacre do container. Então, eles conseguem conferir um grau considerável aí de segurança e de transparência, né? Quando nós estamos falando de compliance e conformidade, transparência é o que há, né? É um pressuposto aí básico, é um pilar de tudo isso. Das operações, né? Enfim, e aqui, já caminhando aqui para o final, alguns outros cuidados também que a empresa ela tem que tomar bastante cuidado, por exemplo, na classificação fiscal. Uma coisa que eu aprendi isso com o meu presidente, é uma das maiores assumidades aí do mundo em classificação fiscal. E quando uma empresa tem várias unidades, a empresa trabalha direitinho, e ela tem algumas unidades, ou ela exporta para outros países, enfim.
e ela tem algum problema de classificação fiscal, eles sempre falam o seguinte: faz uma solução de consulta também nesses outros países nos quais você atua, para ver como é que esse produto ele é classificado lá, porque isso ajuda o processo de troca de informações com a Receita Federal. Isso ajuda a alimentar a tese do próprio cliente. Ah, mas eu apresentei um laudo do INT, isso, aquilo. Tudo bem, tudo isso é importantíssimo. Mas a Receita Federal ela leva muito em consideração também a forma com que outros departamentos fiscalizatórios dos outros estados, com os quais esse contribuinte tem relacionamento, como que eles enxergam aquele produto também. Então, a classificação fiscal, ela pode resultar em multas de 1%, ela pode resultar, que é o 711 também. Então, é um fator muito importante também, a questão da classificação fiscal. Isso tudo atrasa o despacho aduaneiro. E quando não atrasa, resulta em multa e vai resultar no processo administrativo fiscal. A questão da valoração do valor, o contribuinte tem que tomar muito cuidado com isso, tanto na importação como na exportação. Detalhe, o que eu estou falando aqui, que às vezes parece que só acontece na importação, errado. Tudo isso serve para a exportação, tudo. Tudo isso, tem todas as multas, praticamente todas as multas que incidem na importação, incidem também na exportação, grande parte delas. A questão do radar também, porque a questão da valoração também é muito pontual, de caso a caso, por quê? Porque às vezes um CNPJ registra um determinado produto por um preço, naquele mesmo CNPJ, o contribuinte vai lá e registra por um preço a menor. E aí entra a história do bom e velho e-mail, porque a Receita Federal vai chamar ele, porque ela tem sistemas chamados Indira, Anita e diversos outros lá de controle, que voltam a repetir. De forma automática, quando se registra a declaração, esses sistemas já chamam a atenção, já destacam, já chamam a atenção da fiscalização, mostrando a discrepância. E eles têm bastante tecnologia e conseguem correlacionar já com os outros preços de produto similar, no mesmo período, isso, aquilo, etc. e tal. Então, assim, moral da história, por que nós batemos em cima do e-mail? Falamos tanto disso aí. Porque se tiver desconto, isso vai estar registrado em e-mail. Ah, eu tenho no WeChat. O e-mail é muito mais seguro do que o WeChat em razão da questão da segurança, da dificuldade de alteração dos dados do e-mail, né? Que mais? A questão de se você vai trabalhar com produto que ele tem que estar enquadrado em determinados parâmetros de órgãos anuentes, como a BNT, MAPA, dentre tantos outros aí, é importante que faça um estudo prévio de quais são os elementos e pressupostos necessários para que a empresa tenha que percorrer para performar essa operação sem ter problema. Senão esse produto vai ficar parado. Contratar profissionais, isso é muito importante, que tenham reputação no mercado, que tenham um atendimento transparente, porque isso facilita o controle da operação, controle interno, controle de fornecimento, o atendimento ao cliente final, no caso do supply chain, sabe? Tem toda a cadeia logística, ela é mapeada no quê? Nessas operações internas. Em como desenvolver esses processos internos das empresas. E, para fechar, onde que eu queria chegar aqui com todos vocês? Queria trazer vocês para a seguinte reflexão. Eu busquei tratar da questão do fornecimento, nas importações ou nas exportações, nos processos internos das empresas, na questão da logística, na questão do supply chain, na questão do mesmo que superficialmente, né? Óbvio,
até em razão do tempo, para mostrar para vocês que um grau mínimo de organização entre as informações internas, e aí passa muito pelo que o Luiz colocou da questão da governança. Por mais que você seja um micro e médio empresário, você tem que ter governança. Senão você nunca vai crescer. Ou se você vai crescer de uma forma muito vulnerável. Vulnerável a quê? Às autuações. Porque quando há uma autuação, os processos administrativos, eles, no Brasil, não só os aduaneiros, um processo tributário no Brasil, às vezes ele demora muito mais do que a própria vida útil da empresa. Via de regra, ele demora muito mais do que a vida da empresa, às vezes a vida do empresário. Então, assim, é um gasto de energia, é uma perda de foco e de dinheiro, porque, obviamente, vocês vão ter que contratar profissionais para auxiliarem vocês já no contencioso. E o contencioso, ele contempla multas que vão desde 1% por erro de classificação fiscal ou descrição equivocada do produto, a uma multa de 30% por falta de uma licença de importação, ou uma multa por falta de licença de importação, erro de classificação, descrição equivocada de produtos, a multa de 100% do valor aduaneiro. Essa multa é um perigo, gente. Às vezes vocês estão com vários amigos, vocês têm negócios similares, vocês juntam as economias e traz para um determinado CNPJ. O risco que vocês vão correr de se submeter a uma sanção chamada interposição fraudulenta de terceiros, que é o tal do canal cinza da Receita Federal, é muito grande, mesmo estando todos de boa fé e tendo caixas contábeis. Vocês vão tomar e vão entrar todos como solidários. Então, assim, é muito importante que todos vocês façam um trabalho prévio com profissionais da logística. Esses profissionais, eles são os mais indicados, juntamente com o contador e o advogado, para orientar e evitar com que vocês se submetam a determinados infortúnios aí, né? Em termos de fiscalização. Bom, Luiz, eu acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês e eu agradeço. Perfeito. Imagina, Matheus, nós que agradecemos, estávamos chegando aí no finalzinho. Eu vou deixar o chat aberto caso alguém ainda queira fazer alguma colocação, alguma pergunta, mas fica o nosso recado aqui para todos, né? Então, é fundamental, tanto para evitar, ou pelo menos para que você ganhe força nas discussões administrativas, judiciais, em questões de logística, em questões aduaneiras, em contratos de comércio exterior, que você tenha revisão, que você tenha um acompanhamento de cada um dos requisitos formais e materiais do processo, que você tenha contratos bem elaborados de cada uma das matérias que estamos falando, repetindo, transporte, logística, seguro, frete, os próprios instrumentos financeiros todos, que aí é um capítulo à parte, onde fique de forma, como o Matheus colocou, cristalina, precisa e clara a intenção de vocês com aquilo. Com isso, veja, multas de 100%, quando a gente estiver falando de aduaneiro, quando estiver falando de questões fiscais, a gente aí é bem mais do que isso daqui, fora sempre o risco da questão penal, de uma representação penal. Então, ter um processo bem saneado, bem preparado, com todos esses contratos, permite evitar dúvidas, não só com as autoridades fiscais,
mas até do ponto de vista do comércio internacional, entre compradores, vendedores, importadores e exportadores, desde questões de foro, se isso vai ser por arbitragem ou vai se submeter ao Poder Judiciário, a questão dos valores e moedas pelas quais pode-se decidir isso tudo. Então, uma série de elementos aí que, como o Matheus muito bem colocou, tanto faz se a empresa é enorme ou multinacional, é uma empresa familiar, é imprescindível ter esse compliance, ter essa governança para a saúde dos negócios de vocês. Matriz de risco, pessoal. Admitam que existem N riscos: financeiro, político, cambial, ambiental. Agora nós estamos praticamente para ter assinatura nesse mês de dezembro do acordo Mercosul-União Europeia. Vai ter que ter certificado de descarbonização para uma série de produtos. Então, olha por quantos ângulos essa questão é importante que vocês se atentem para competitividade, para ganho de mercado, para evitar autuações e para a empresa ser mais lucrativa e mais transparente. Ela atrai as atenções nacionais e internacionais, ela melhora o seu rating, ela acessa capitais que ela jamais acessou, fazendo com que ela tenha a maior transparência do mundo e, portanto, a transparência não é apenas uma coisa legal ou do sujeito bacana, ela ajuda vocês como empresários na delimitação da melhor política a ser implementada, o que está dando lucro, o que não dá, e para concluir, mais ainda do que tudo que nós falamos, a enésima potência, já a partir de janeiro do ano que vem, quando a reforma tributária passa a entrar em vigor. Então, tudo isso que eu e o Matheus falamos hoje, multipliquem a enésima potência e vejam a quantidade de reavaliações e até renegociações que vocês serão forçados a fazer, porque além disso tudo nós vamos ter aquela questão dos créditos, os regimes, é lucro real, é presumido, é microempresa. Então, fica a nossa, o último webinar deste ano aqui, fica a nossa mensagem aí positiva de que com diligência, com seriedade, carinho e dedicação é possível que todos vocês tenham uma empresa melhor, mais coerente, mais lucrativa e com muito menos estresse. Então, me despeço aqui de vocês, agradecendo ao Dr. Matheus Soares de Oliveira por ter disposto aí desse tempo para poder compartilhar os seus conhecimentos com todos nós aqui, e desejo a todos uma ótima noite e um ótimo final de semana. Muito obrigado e fiquem com Deus. Até logo, gente. Obrigado. Até logo, gente. Sucesso.